Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estamos fazendo um estudo amplo de Sagrada Escritura, com temas da atualidade, com temas variados e, sobretudo, profundamente explicados para aqueles que não apenas têm fé, mas têm uma fé exigente, porque existem níveis de fé, ou níveis de pessoas que creem. Existem pessoas menos capazes, ou que se contentam com menos, e existem aqueles que se contentam com mais. Um curso como este, ou umas palestras como este programa aqui, tem uma finalidade clara: fazer com que a revelação de Deus na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição esteja ao alcance do homem culto, intelectual e atual. Se nós não fizéssemos isto, a Sagrada Escritura e a Sagrada Revelação se transformariam em temas de aulas de catecismo para crianças e temas de púlpitos para sermões. Mas nós gostaríamos que a palavra de Deus fosse realmente entrada em contato com as diversas ciências, com os diversos intelectuais, e que possa haver, desta maneira, um diálogo fecundo, que, quero esclarecer desde já, não leva fé a ninguém. Eu não tenho capacidade, nem ninguém tem, de colocar a fé no coração e na mente de quem quer que seja, nem o Papa. Mas a gente pode tornar o dado de fé através do estudo, através do aprofundamento, mais compreensível, mais harmônico e mais atraente do que à primeira vista ele parece ser. Que alegria mais uma vez estar aqui com o Padre Fernando, com você, família, que eu no seminário São João Maria Vianney, aqui na minha diocese de Santo Amaro. Na primeira aula de Bíblia, o padre não quis abrir a Bíblia para nos explicá-la. Do contrário, ele nos deu por algumas semanas conceitos introdutórios e ele nos exortou: se vocês entenderem estes conceitos, vocês não se perderão quando entrarem no mundo das Sagradas Escrituras. Hoje, e já faz alguns meses, é o que nós estamos tentando fazer aqui, quase que de primeira mão, para você que faz parte da família da Rede Vida. Padre, no programa anterior, o senhor concluiu o programa dando uma boa explicação sobre a Trindade. Embora as Sagradas Escrituras nos descreva a figura do Pai, do Senhor e do Espírito, o Senhor também nos falou que nós precisamos da teologia para fundamentar a verdade trinitária, a fim de que não cultivássemos a tese dos três deuses. E falando ainda mais sobre isso, dá para fazer teologia fora da igreja? Dá. E são alguns ou diversos que o fazem. Independentes da fé, independentes do magistério,
independentes da tradição, vale o que eles pensam, vale a sua posição pessoal. E transmitem isto sem se preocupar se perturbam ou não a mente daqueles que os leem. Falando ainda sobre isso, Padre, o Senhor também nos falou que pela teologia nós encontramos um amplo espaço na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. E hoje toda a teologia tem que partir da revelação. É isso que eu ia perguntar. Quando alguém se põe a fazer teologia, qual deveria ser o seu primeiro manual? Deveria ser a Sagrada Escritura? Deveria ser o único manual? Como que a pessoa deveria se portar diante de um bom método de teologia? Não. Um único livro, uma única aula, isto não. Só a Bíblia não. Porque cairia no solo Escritura. Porque nós deixaríamos de lado uma tradição bimilenar. Nós temos que acompanhar o rio dentro do seu leito. E nós não fazemos teologia nem de anteontem, mas também não de depois de amanhã. Nós fazemos teologia aqui e agora. Muitos vieram antes de nós e escreveram e nos deixaram legados profundos, fecundos, enquanto viviam, e podemos imaginar que depois de nós venham outros também aprofundar ainda mais o que nós estamos dizendo, ou dizer a mesma fé com palavras diferentes daquelas que nós usamos. Agora, um curso de teologia tem a sua hierarquia. No topo da hierarquia teológica está a Bíblia, está a palavra de Deus. E, dependendo da palavra de Deus, emanando da palavra de Deus, se posso usar esse verbo, as diversas interpretações. Então, Deus uno, Deus trino, Criador, Deus criador, Deus redentor, cristologia, mariologia. Mas tudo isto tem que ter uma base sólida. E a base sólida é a Escritura e a tradição apostólica. Não faz muito, acredito que no último programa, se não me falha a memória, o senhor falou-nos também que a teologia, ela é exigente, sobretudo no aspecto intelectual, porque existem pessoas que na vida não se conformam com o menos e querem mais, o que é louvável. Mas quando nós olhamos todo o contexto de nascimento dos livros bíblicos, a história, a própria literatura bíblica, a imagem não é contrária a essa fala, Padre? A Bíblia, toda ela, sobretudo no Antigo Testamento, não nasceu no meio de um povo simples, que não tinha muitas pretensões, nem queria ir longe. Como resolver esse impasse? Entende minha pergunta? Mais ou menos. Pode ser mais claro? Quando olhamos para o nascimento da literatura bíblica, o que nós encontramos? Gente simples, num contexto simples, onde... Você está falando de então ou de agora? De então. De lá, do passado. Eu quero dizer que tudo nasceu num contexto muito simples. Contexto simples tem que ser avaliado e analisado. Para aqueles rabinos que se debruçaram sobre isto, era a cultura da época.
Eles não estavam vivendo 20 séculos depois, mas também não estavam 10 séculos atrasados. Mas naquela Eles época viviam... o analfabetismo reinava. Pois é, mas eles não eram analfabetos. Uma grande minoria, né? Eles não eram analfabetos e escreviam por isso mesmo, para que o texto fosse proclamado, para que o texto fosse lido em público e compreendido em público e através dos levitas explicado. Assim nós vemos em Neemias, por exemplo, a inauguração ou apresentação da Torá, os Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os mais importantes. Eles não eram pessoas assim simples no sentido que nós damos hoje, analfabetos. No sentido de desprovidos. Não, eles eram pessoas da época e escreveram lá. Agora, um livro escrito há 2000 anos ou mais atrás, como fazer com que ele seja entendido hoje? Para começar, isto aqui não é um livro, isto aqui é uma biblioteca. Cada livro é inspirado, sim, mas a inspiração ampla se dá no conjunto de livros e não apenas num versículo de um texto qualquer. Então é preciso ter a amplitude do livro, Antigo e Novo Testamento, para se saber exatamente o que se quer transmitir. Vamos fazer um intervalo. Chegamos ao segundo bloco do nosso programa e pergunto se até agora as respostas são satisfatórias e, sobretudo, inteligíveis. Sim, sem dúvidas. Eu acredito que o nosso querido telespectador, ele tem entendido a nossa proposta. Lembrando a você que ocasionalmente ligou agora a sua televisão ou está nos acompanhando pela internet, através da Rede Vida. Hoje, no nosso programa, já no segundo bloco, nós estamos partilhando sobre a importância da teologia no ato de estudar e entender a palavra de Deus contida nas Sagradas Escrituras. Agora, atenção, não se trata apenas de compreendê-la. Se trata também e, sobretudo, de colocá-la em prática e transformar a própria vida. Nós não fazemos, caso contrário, isto aqui seria um curso acadêmico apenas, que não levaria a nada. Seria uma metafísica religiosa, que não traz nenhuma mudança no sentido da vida. Toda esta literatura, todo este estudo, toda esta profundidade, toda esta pesquisa está focada na prática religiosa de cada um e de cada uma. E é por isso que eu disse e repito, existem níveis diversos de exigência pessoal de contato com Deus. Eu tenho visitado já há muitos anos diversos mosteiros, tanto masculinos quanto femininos, e eu vejo lá, às vezes, monges que não têm cultura teológica, têm a espiritualidade, mas eu me pergunto, alguma vez lhes foi dada a oportunidade de se aprofundarem? Talvez não. Talvez nunca tenham tido esta oportunidade. Olha, para encerrar isto aqui em poucas palavras, existem dois santos na igreja. Existe o Curadars, que é o nosso padroeiro, não é? E que não era intelectualmente exigente. Não era exigente de forma nenhuma, intelectualmente. Sobretudo, tropeçava no latim, e naquele tempo tudo era dado em latim. E existe São Tomás. Se for para escolher um dos dois como modelo,
eu diria escolha São Tomás, que além de santo, é também um dos maiores teólogos que a Igreja produziu no segundo milênio. Certo? Sim. Quando cheguei na teologia, ainda recordo-me que alguém falou-me: olha, aquele com o senhor é o padre exegeta. Imediatamente na minha cabeça eu pensei: uai, mas como? Padre e exegeta? O que é exegeta? O exegeta é aquele que ensina a exegese. Mas o nosso telespectador deve estar se perguntando: o que é exegese? Ela tem alguma relação com a teologia? Em algum momento, ou em algum momento no caminho reflexivo, elas se cruzam? Nada mais é exegese do que a compreensão, tanto profunda quanto pudermos, da revelação de Deus contida na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. A partir daí surgem questionamentos, harmonizações, não é? A partir daí surgem desejos de sistematizar tudo. Nasce a teologia, mas nasce uma teologia não escolástica, nasce uma teologia bíblica. Basta você comparar livros de teologia hoje, publicados hoje, ou digamos, no último decênio, com livros de teologia pré-conciliares, para você ver a diferença num mesmo tratado. A fé era a mesma e continua sendo a mesma, não se modificou, mas o modo de compreender a fé, de viver a fé e de transmitir a fé é outro. Porque senão nós falaríamos uma linguagem totalmente desconhecida e desinteressante para o homem moderno e contemporâneo, sobretudo se ele tem alguma cultura e não quer fazer a sua cultura cair fora para se tornar crente. Ele quer ser crente ou deseja, desde que não atrapalhe a sua cultura. Pense, por exemplo, no caso lamentável para a Igreja, no caso Galileu. Galileu era um cristão católico e profundamente ligado à Igreja, mas estava para ele superado o sistema solar ptolemaico, o geocentrismo. Enquanto a Igreja, por não conhecer bem a palavra de Deus e os gêneros literários, o fez desmentir isso sob juramento. Veja a que ponto se chega. Claro, 4 séculos se passaram e hoje nós reconhecemos a culpa e as desculpas, embora não mais vivo, foram feitas pela Igreja inteira póstumamente, não é? Para que estas coisas não aconteçam, é preciso conhecer o texto e, dentro da reflexão, os gêneros literários de cada um. E aí vai surgindo sempre mais bonita, sempre mais coesa a palavra de Deus. Então a exegese seria essa espécie de máquina que vai cavando para fazer ir aparecendo a verdade do texto? Para ir aparecendo uma verdadeira teologia e, sobretudo, o que você acaba de dizer, a verdade e atualidade do texto canônico para aqueles que têm fé. E, ao lado da fé, exigências culturais também. O exegeta, quem é ele? Só padres podem ser exegetas? Qualquer cristão pode fazer teologia, pode se especializar em teologia e pode se especializar também
em exegeta. Acontece que normalmente isso não se dá. Então ficamos nós padres, mas não que o tema seja restrito a sacerdotes, mas dificilmente eu vou ser convidado a dar uma palestra bíblica na USP. Sim, sim. Tá certo? Sim, sim. Padre, o exegeta como teólogo, de algum modo, ele tem o seu limite. Qual seria o limite do exegeta? No ato de pensar o texto e de levantar hipóteses. Eu respondo com as palavras de um professor de direito que eu tive. O limite é o limite da besteira. Aonde termina a sensatez, o bom senso, e onde começa o achismo. Esse é o limite. A igreja hoje, sobretudo, não fica atrás dos pensadores, dos teólogos, dos exegetas. Se eles começarem a cantar muito fora do coro e, sobretudo, forem muito aplaudidos, aí entra sim, pode entrar e às vezes entra o magistério para chamá-lo a uma conversinha. E eu acredito que esses chamados deveriam acontecer aqui no Brasil com alguns que falam em teologia, em exegese, em doutrina, sem serem capacitados para isto e, sobretudo, com falta de responsabilidade, porque falam estas coisas para uma câmera de televisão. Portanto, para milhares ou milhões de telespectadores que podem ficar abalados. Eu não sei se ainda temos algum tempo, 2 minutos, de acordo com a organização institucional da nossa igreja. Se não me falha a memória, nós temos na igreja inteira, na igreja de Roma, 2 grandes institutos que durante muitos e muitos anos se dedicam em estudar ré bíblica ou a coisa da Bíblia. O padre Fernando passou pelos 2. Um é o Instituto Bíblico, hoje situado em Roma, e o outro é a Escola Bíblica de Jerusalém, na Terra Santa. O que esses institutos querem promover, padre? Bem, eles querem dar àqueles que os buscam uma metodologia, sobretudo, eu não vivo repetindo o que eu recebi há 40 anos atrás, uma metodologia científica que depois cada um desenvolve por conta própria para ser útil a si mesmo, à comunidade e à igreja a respeito da palavra de Deus. É isso que ele se propõe. E agora nós temos que encerrar mais o nosso programa, mais uma vez, não é? E desejando a todos uma ótima semana e uma nova entrevista, um novo diálogo na próxima vez. Nós esperamos de coração, o Padre Fernando e eu, que você tenha curtido e gostado do nosso programa ou dos nossos programas. A você e a sua família, um bom domingo e uma boa semana.